sou Jaqueline Malheiros, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental. O vídeo de hoje é para a gente falar sobre o guia de monitoramento Notar e Anotar para Pais e Filhos, feito por mim e pelo Paulo Knapp. Nosso principal objetivo foi auxiliar as famílias e também o terapeuta a identificar na rotina da criança quais os elementos que precisam ser melhorados. Com isso, a gente desenvolveu 12 semanas, cada semana com um item a ser trabalhado com os pais. Cada semana, os pais vão ter que se dedicar alguns minutos para fazer um preenchimento de alguns elementos que a gente já vai organizando com a família. Então, digamos que o primeiro dia a gente sugere domingo, porque é o dia que geralmente as famílias têm mais tempo com essa criança. Então, o primeiro dia, o primeiro registro seria essa organização dessa semana, o que vai ser necessário, o que eles esperam da criança, para a criança já entender o que vai acontecer, alguns aspectos importantes da semana. O segundo dia seria então uma avaliação desses elementos da rotina, como sono, alimentação, atividade física, organização, autonomia e algum outro elemento que a família precise cuidar. Então sempre a gente orienta os pais para colocarem o que precisa ser cuidado. Eles vão dar a sua visão, né, de uma opinião de como a criança está indo, e também a criança vai pontuar de como ela enxerga o que ela tem feito. Então isso é importante, essa avaliação, tanto para monitorar, identificar o que precisa ser melhorado, mas também para fazer reconhecimento, elogiar a criança pelo esforço, pelo que ela tem conseguido melhorar em relação ao comportamento. Aí tem um dia que eles vão fazer essa coluna, que são para os pais e também para os filhos, que é aprender a pensar de um modo mais funcional. O que a gente vai ensinando na psicoterapia, eles também vão tendo como tarefa de casa fazer em alguns dias da semana essa verificação também do pensamento, para aprenderem a pensar de um modo funcional e para a criança já entender que é tão importante pensar antes de agir. Aí num dia específico também eles têm este campo para anotar as questões de relaxamento, de buscar já ativar nessa criança essa sensação, esse sentimento de bem-estar. Então a criança vai fazer algumas técnicas de relaxamento, algumas estratégias de reconhecimento para ter gratidão das coisas que têm acontecido. Então isso é para estimular a família e a criança. Aí no próximo dia eles também já avaliam o que teve de alteração, alguma modificação, ou se ainda continuam alguns comportamentos. E no final da semana eles vão olhar para os comportamentos que não ajudaram e comportamentos que ajudaram a criança a melhorar a rotina dela e aqueles comportamentos que não estavam ajudando. Então, de uma forma resumida, vocês vão ver a imagem, o quanto a gente vai estabelecer para essas famílias de forma pontual. Atividades em casa durante 12 semanas, e cada semana tem um tópico diferente para ser trabalhado. Então vocês vão ver também esses tópicos, dessas indicações para o terapeuta seguir. O jogo na 7ª semana, que é um jogo para a família falar, né, das emoções, dos comportamentos, também da habilidade social, para ir já desenvolvendo essa comunicação mais efetiva e essa forma de falar das coisas que são importantes para a família e importante para a criança. Então, o guia de monitoramento tem mesmo como objetivo auxiliar tanto o paciente como os pais e também o terapeuta, para aí ter uma forma de registro. E com isso, a gente, depois de registrar essas 12 semanas, o paciente vai aprender novos comportamentos e vai usar esse guia de monitoramento como um recordatório. Então, finaliza essas 12 sessões, eles ficam com esses registros para consultar em outro momento quando for necessário, certo? Então, de fato, é um auxílio tanto para a família como para o terapeuta também, e já reconhecendo junto com os pacientes algumas coisas que podem ser melhoradas e também reconhecimentos de coisas que têm evoluído, certo? Esperamos que ajudem as famílias e também os terapeutas. Obrigada pela atenção de vocês.